Olá, meus amores, vamos começar mais uma aula de história, História Marcha Criança, História Fortaleza, tá bom? Olha, o assunto de hoje, como vocês já copiaram a agenda, né? Nós vamos falar sobre municípios e bairros têm história. Você conhece a história do seu bairro? Ou do bairro que você já morou, alguma história de algum bairro? Com certeza você conhece, né? Pois é importante nós sabermos da história do nosso bairro, do nosso município. É muito importante. Às vezes você passa por algum prédio, alguma casa ou algum estabelecimento comercial que tem história, algum patrimônio, né? E você não conhece, você mora perto e não conhece. E aí no livro de vocês, no Marcha Criança, na página 80, diz assim: bairros e municípios têm história. Olha, eu vou aqui mudar um pouquinho o assunto, porque tem um cachorro que está incomodando, mas eu não posso parar porque ele está latindo direto, então eu vou continuar. Acho que não vai atrapalhar não a nossa aula. Então, ó, para vocês conhecerem, eu também, né, a gente conhecer a história de um município, nós podemos ir atrás, pesquisar, conversar, né, com as pessoas que nasceram e sempre viveram no mesmo município, ou ainda a gente pode ver fotografias antigas, textos, né? Com base nessas descobertas, algumas pessoas, elas também escrevem livros, né? Ou fazem filmes contando a história do município, que você está pesquisando, o que eu posso pesquisar, a história do bairro, né? As construções que existem no município nos ajudam a compreender a sua história. Em alguns municípios, muitas construções são mantidas desde a época da origem, sendo preservadas várias características. Como eu falei, se aí no seu bairro os prédios ainda apresentam características do passado, não mudou nada, tem história. Alguns já foram mudando, né, ao longo do tempo. Em outros municípios, né, as mudanças ocorrem muito rapidamente. Talvez no seu município demorou anos e anos e anos, né? Mas tem municípios que isso é bem rápido. Essas mudanças muitas vezes transformam completamente a paisagem do local, transformam completamente o município ou o bairro, né? Muitas casas e edifícios, às vezes ruas, até quarteirões inteiros são demolidos para reformar, né? Para fazer outros espaços, fazer novas ruas, fazer novas avenidas ou construções. Então, em outros bairros isso ocorre também de maneira assim bem lenta, devagar. Aí na sua localização, ocorreu rapidamente ou lentamente? Normalmente, desculpe, em locais de difícil acesso que é mais lentamente. Locais distantes, como rodovias, né? Que são bem distantes mesmo assim da cidade. Olha só, vamos aqui acompanhar a leitura na página 80. Peguem o livro de vocês. Os bairros e os municípios têm história. Eles também mudam com o passar do tempo, olha aí. Por exemplo, eu moro aqui nesse bairro, não vou falar assim, sou muito velha não, viu? Eu moro aqui nesse bairro há quase 50 anos. Então, esse bairro já passou assim, por várias transformações, poderia ter melhorado mais, né? É um pouco lento. Mas as melhorias que eles fizeram até que estão assim, agradando, né, a população aqui, as pessoas que moram aqui no bairro. Mas com certeza poderiam ter feito mais.
Então, por isso é provável que o bairro onde você mora não tenha sido sempre da mesma forma que você conhece. Porém, ser abertas novas ruas ou avenidas, casas podem dar lugar a prédios, árvores podem ser derrubadas e entre outras mudanças, né? Árvores derrubadas a gente sabe que sempre isso vai acontecer para dar lugar a prédios, né? A casas e avenidas e a ruas também. Aí nós temos aqui o bairro do Porto da Barra em Salvador, no estado da Bahia, em 1865. E temos o mesmo bairro aqui em 2017. Olha aí a transformação, né? Aí você tá vendo aqui, ó, semelhanças aqui, só existe o farol, né, e o forte, continua existindo. Porque aqui as diferenças tem muitas, né? Agora tem prédios, tem viadutos, né? Tem várias construções nessa foto embaixo aqui, né? Inclusive a foto de cima tá até em preto e branco. Embaixo, como é mais atual, né? Mais recente, tá bem colorido. A gente vê o mar assim, né? Bem bonito aqui. Então, muitas coisas mudaram aqui nesse bairro. Creio que no seu também. Aí na página 81 diz assim: agora leia este depoimento e observe as imagens que eu acompanho, comparando as mudanças no bairro. Vou contar um pouco da história da Tijuca, o bairro onde moro, no município do Rio de Janeiro. Antigamente os bondes, espécies de veículos que trafegavam sobre trilhos, circulavam pelas ruas. Carros como os de hoje eram raros. Meu avô um dia me contou que quando ele era criança era tudo muito diferente. Havia ainda muitos engenhos de açúcar e plantações de café que tomavam conta de uma grande área do bairro. Ainda na Tijuca de hoje existe a maior floresta urbana do mundo, reflorestada a mando de Dom Pedro II. Dom Pedro II, imperador do Brasil, depois de parcialmente destruída pelas plantações de café. Hoje a Tijuca é um bairro muito populoso e com um intenso trânsito. A gente conhece, assim, eu pelo menos conheço pela televisão, né? Não fui no Rio de Janeiro. Passei só no aeroporto lá, né? Nem cheguei nem a sair. Então aqui é o depoimento de um senhor que passou a infância nos anos de 1930, concedido especialmente para esta obra. Então, vocês estão vendo aqui que ele contou que foi o imperador, né? Cadê? Isso. Foi a mando de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que ele mandou reflorestar, né, aqui a Tijuca, que até hoje ainda tem essa floresta, e é a maior floresta urbana do mundo. E aí temos aqui o bonde, né, porque antigamente eram os bondes que era o veículo, os veículos principais que trafegavam, puxado por burros, né? Aqui, ó, bonde do bairro da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1905. Aí, olha aí embaixo a outra foto, o mesmo bairro, bem diferente, né? Com os carros aqui, o trânsito intenso, muitos prédios, novamente uma foto colorida, né? Foi, assim, muito transformado, né? Esse bairro. Mas uma coisa permaneceu, né? E ainda bem, que foi a floresta, né? A floresta ainda existe. Isso é muito bom. Então, aqui ele está contando, né? Que quando ele era criança, era tudo muito diferente. Com certeza era, né? E a gente também, quando eu era criança, era tudo diferente que no meu bairro. O comércio, as praças. Hoje as praças têm esses aparelhos para fazer ginástica, né? Antigamente não tinha. Apesar de que antigamente era bem mais assim limpo, hoje as pessoas já jogam muito lixo nas ruas, nas praças, infelizmente. E às vezes a gente não pode nem sentar numa praça, né? Que tem outras coisas. Mas vamos lembrar do tempo bom que a gente podia brincar na rua, né? Tinha mais liberdade. Hoje não, hoje é mais complicado. Então vocês virão aí, né? Que tem bairros que a mudança é mais rápida e outros mais devagar. Aqui na página 82. Nos bairros podemos identificar construções ligadas a diferentes atividades, como residências, indústrias, comércios,
e serviços turísticos. Isso também pode mudar no decorrer da história do município, pois as edificações podem ser utilizadas de modos diferentes ao longo do tempo. Aí tem aqui a Casa da Cultura em Recife, em Pernambuco, que está instalada em um prédio construído em meados do século XIX. O edifício que funcionou como uma penitenciária durante mais de 100 anos, é hoje um espaço de cultura que abriga exposições de artesanato, comidas típicas e eventos ligados à tradição pernambucana. Então, antes era um presídio, olha aí, agora é a Casa de Cultura. Pode ser que os prédios mais modernos que você conhece se tornem, no futuro, prédios históricos, isso é verdade. Ou seja, edifícios que nos fazem lembrar do passado e de tudo que acontecia na época em que foram construídos. Então temos aí o Teatro Amazonas, em Manaus, no estado do Amazonas, foi inaugurado em 1896, e essa foto aqui foi em 1896 e a foto 1945. E temos aqui hoje o teatro ainda que é preservado e funciona normalmente, olha aí que legal. Ele é considerado um monumento histórico, foto de 2016. Então, ó, vocês estão vendo aí, né? Ele ainda é preservado, foi desde 1896. E essa foto aqui de 2016. Uma preta e branca e outra colorida. Então, aqui a praça passou por algumas transformações, né? Tem mais árvores. Mas o teatro aqui continua mesmo, aqui, mostrando pelo menos o lado de fora aqui, né? Não sei dentro, se mudaram alguma coisa. Então, vocês viram aí, meus amores, as transformações, né? Que podem acontecer. Agora vocês vão pegar o livro Fortaleza. Pegaram o livro Fortaleza, meus amores? Olha só. Vocês já ouviram falar no bode ioiô? Já, né? Porque na aula passada eu até comentei sobre ele. Esse bode ioiô, ele aprontou demais aqui em Fortaleza. Vocês sabiam que esse bode foi um famoso bode que viveu na cidade de Fortaleza no início do século XX? Na década de 1920, mais ou menos. Figura folclórica da cultura popular cearense. Muito famoso. O ioiô costumava perambular pelas ruas centenárias da cidade, na companhia de boêmios, de escritores que frequentavam os bares, cafés ao redor da Praça do Ferreira. E também, segundo conta a história, ele recebeu o nome de ioiô porque ele ficava saindo da Praça do Ferreira, o trajeto dele sempre era o mesmo, todo dia. Ele saía da Praça do Ferreira, ia para a Praça de Iracema e voltava. E depois voltava para a Praça do Ferreira, e depois a Praia de Iracema. Era todo tempo assim, ficou sendo chamado de bode ioiô. E de repente, assim, o bode ioiô, depois apareceu a notícia de que ele tinha morrido. Mas antes ele aprontou bastante. Vocês sabiam? E vocês também sabiam que o sol já foi vaiado pelos cearenses? Cearenses é uma graça, os cearenses são uma graça, né? Sempre estão aprontando, fazendo alguma coisa engraçada. Pois é, o sol de repente apareceu e aí todo mundo estava esperando a chuva, né? Depois de uma semana chovendo praticamente, o sol apareceu. Aí as pessoas vaiaram o nosso astro. Vocês imaginam? Lá na Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira é bem famosa, né? Aconteceu muitas coisas lá. E aí, virou o tema de peça. A vaia, né? Essa vaia ficou registrada. E aí foi piadas. Os humoristas até hoje usam esse fato para fazer piadas. E vocês sabiam que a Praça dos Mártires é o nosso passeio público? Também conhecido mundialmente, é uma praça bem antiga, ó. Tem lá no centro de Fortaleza. Tem uma bela vista para o mar. E tem como atrativo, sabe o quê? Diversas árvores centenárias.
como o famoso baobá. Vocês vão ver tudo isso aí na página 74 e 75. Vamos lá fazer a leitura aqui na página 73. Olha aqui. Nessa praça, aqui está falando da Praça do Ferreira, certo? Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história da Praça do Ferreira, né? Então, funcionavam famosos cafés como o Java, sede de um dos movimentos literários mais importantes de nossa cidade, conhecido como Padaria Espiritual. Aí temos aqui o bode, vocês estão vendo aí a imagem dele, né? Aqui do meu lado também. Você já ouviu falar sobre o bode ioiô? Tornou-se um bicho muito querido pela população, o qual chegou à nossa cidade no início do século XX, exatamente em 1915, e foi vendido por um retirante sertanejo a uma empresa inglesa, instalada na antiga Praia do Peixe, atual Praia de Iracema. Tal bode era considerado um cidadão como outro qualquer. Imagine um habitante da cidade no gozo dos direitos civis e políticos. Bode que nem entende nada. Aí nós temos aí a sugestão de leitura, né? As aventuras do bode ioiô. Fortaleza é uma cidade que possui em seu passado deliciosas histórias tão originais que parecem ficção. E o famoso bode ioiô é o personagem central de uma delas. Lendo o conto As Aventuras do Bode Ioiô, vamos entender por que ele mereceu tornar-se parte do acervo do Museu do Ceará, onde pode ser visitado como um dos símbolos da brincalhona Fortaleza antiga que inusitadamente fez de um bode um de seus cidadãos mais queridos. Eu imagino. E aqui está falando da Padaria Espiritual, foi a primeira grande agremiação cultural fundada no Ceará após a proclamação da República. Sua fundação ocorreu em 30 de maio de 1892 e seu criador foi o poeta Antônio Salles. Aí aqui na página 74 diz assim: pois é, Senhor Ioiô era tão famoso que chegou a participar de atos políticos, em coretos, saraus literários e festejos na Praça do Ferreira. Quando o Cine Moderno foi inaugurado em 1921, vocês nem imaginam o que esse bode fez. O bode comeu a fita inaugural desse magnífico cinema. Ioiô era um apreciador das artes e por várias vezes chegou mesmo a assistir a peças no Teatro José de Alencar. Além do mais, participou de algumas solenidades na Câmara Municipal, perambulou por muitas igrejas e chegou mesmo a passear de bonde pelo centro da cidade. Dá para acreditar, gente, nisso? Esse bode parecia gente. Certo dia, a cidade acordou com as manchetes nos mais importantes jornais da época. O velho Ioiô havia falecido. Tal fato ocorreu no ano de 1931. E a cidade se entristeceu com a morte de um dos seus mais famosos e queridos cidadãos. Eu imagino. E a pessoa se apega, né? Mesmo sendo um bode. Aí aqui embaixo, como eu já tinha falado aqui para vocês, o dia em que Fortaleza vaiou o sol. Só em Fortaleza que acontecem essas coisas. Né? Essa vaia é conhecida no mundo todo. Onde tem um cearense que vaia, faz isso, o outro já, nossa, tem um cearense aqui, né? Já conhece. Porque em outros lugares eles não fazem isso. Você já ouviu falar no dia em que o sol foi vaiado pela população no centro da praça? Pois é, após reaparecer depois de uma semana de chuva, o sol foi vaiado pelos moradores de Fortaleza. Esse fato é uma demonstração do jeito divertido de nossa gente, que utilizava o espaço da praça não só para debater sobre assuntos políticos, mas também para soltar vaias, gracejos ou inventar os mais engraçados apelidos. Eu imagino. Aí aqui na página 75 temos o passeio público, né, e a memória da cidade. Já estudamos sobre a Praça do Ferreira, né, a importância para a nossa história, a história da nossa cidade. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o passeio público, que também é conhecido como Praça dos Mártires. Ora, essa praça foi palco de grandes acontecimentos políticos de nossa cidade. Ao lado dela encontramos o forte, onde Bárbara de Alencar
esteve presa em 1817 por participar dos movimentos em prol da independência do Brasil e do movimento que proclamou a República do Crato, além dos heróis da Confederação do Equador de 1824, que foram executados no velho passeio público. Nossa, tem gente que não tem nem noção, né, de que ali nessa praça foram pessoas executadas, né? O passeio público foi uma das primeiras praças de nossa cidade. Sua construção data de 1884. Na época da chamada Belle Époque, o passeio público foi dividido em 3 espaços. O primeiro junto à chamada Alameda Caio Prado, onde circulavam as pessoas mais ricas, né? As pessoas mais ricas da cidade circulavam aqui aqui o primeiro, né? Junto à chamada Alameda Caio Prado. O segundo, ao meio, na Alameda Carapinima, circulava a classe média. E o terceiro espaço lá embaixo, já próximo à praia, na Alameda Padre Mororó, circulavam e se divertiam as pessoas pobres e discriminadas da cidade. Como sempre, né? Discriminação. No passeio público encontramos o baobá, como eu tinha falado também, né? Uma espécie de vegetal de grande valor histórico. Tal árvore foi trazida da África em 1850 e foi plantada no local pelo senhor Tomás Pompeu de Souza Brasil. Então, tanto a Praça do Ferreira, como o passeio público, né, a Praça dos Mártires também, aconteceram grandes acontecimentos políticos, né? Tem história. E essas histórias aqui que os cearenses participam são muito engraçadas, né? Então, meus queridos, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo para fazer a atividade que vocês vão receber, tá bom? Fazer a correção. A nossa correção é só da atividade de História Fortaleza, certo? Marcha Criança, vocês só vão ler, vão estudar o conteúdo, tá bom? Então, vamos fazer a correção da atividade que vocês receberam, aí da coordenação. Primeira questão, diz assim: o bode ioiô tornou-se um bicho muito querido pela população de Fortaleza no ano de 1915. Ele participava de coretos, saraus literários e festejos na Praça do Ferreiro. O que aconteceu na inauguração do Cine Moderno? O que foi que aconteceu? Ele comeu a fita inaugural do cinema. A segunda questão: você já imaginou o sol sendo vaiado? Por que a população de Fortaleza vaiou o sol? Após reaparecer depois de uma semana de chuva, né? Aí ele foi vaiado por isso. Mas foi uma brincadeira. Terceira questão: o passeio público foi uma das primeiras praças da nossa cidade. Na época da Belle Époque, essa praça foi dividida em 3 espaços. Como foi feita essa divisão? Vamos ver aqui. Foram 3 divisões, né? Então, o primeiro junto à chamada Alameda Caio Prado, onde circulavam as pessoas mais ricas da cidade. O segundo, ao meio, na Alameda Carapinima, circulavam a classe média. E o terceiro, lá embaixo, próximo à praça, a praia, na Alameda Padre Mororó, circulavam e se divertiam as pessoas pobres e discriminadas da cidade. Quarta questão: no passeio público encontramos uma espécie de vegetal que foi trazida da África em 1950. Qual o nome dessa árvore? Vocês lembram da árvore? É baobá, né? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui. Quarta questão: ok? Olha, então nós vamos agora falar sobre a nossa face, certo?
Nós vamos aguardar todos vocês, meus amores, no sábado, dia 19, às 4 horas, a partir de 4 horas, das 16 horas, no drive-thru, certo? Nós vamos aguardar vocês lá na sede 1, Colégio 21, Educar, na sede 1. Estamos esperando todos vocês nesse drive-thru. E o nosso tema é solidariedade sempre. Vamos ajudar, né? E esse tema, você tem mais ou menos uma ideia. Se é solidariedade sempre, o que é que nós estamos pedindo? Que você leve um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Para fazer essa solidariedade, né? Ajudar. Nós estamos contando com a presença de vocês, viu? Então, só lembrando, drive-thru, sábado, dia 19, às 16 horas, lá na sede 1 do Colégio 21 Educar. O que mais? Blusa da face do ano passado ou farda, pode ir, certo? Dessa forma. E levar 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Então, meus queridos, ó, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.